Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, primeira edição de hoje, quarta-feira. Vamos falar de coisas importantes aqui e também vamos trazer a provável escalação do Vasco para a partida de logo mais. O Vasco joga 9h45 da noite contra o São Paulo. Bom, nesse vídeo vamos falar sobre o basquete. O Vasco ontem venceu, no NBB, na segunda rodada, do NBB. Vamos falar também sobre a partida contra o Atlético Mineiro no final de semana, a partida contra o São Paulo no dia de hoje e também sobre um empréstimo que o Vasco está negociando com o grupo BTG Pactual de cerca de 165 milhões de reais, e o Vasco vai dar ali como garantia uma porcentagem da SAF. Então é um assunto muito importante que a gente vai abordar aqui nesse vídeo, depois da vinheta. Antes eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e conto com você também se inscrevendo aqui no canal, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo e vou começar falando aqui da FUT Fanatics, tá? A FUT Fanatics é parceira do canal Machão da Gama e lá na FUT você pode comprar camisas do Vasco e receber no conforto do seu lar. Camisas, produtos, agasalhos, enfim, tudo do Vascão você encontra lá na FUT Fanatics e recebe no conforto da sua casa com entrega rápida e segura. O QR Code está aparecendo na sua tela, é só você apontar a câmera do seu celular, você é direcionado ao site da FUT Fanatics. E lá, se você utilizar o nosso cupom, o Machão da Gama, você ganha 7% de desconto em todo o site, beleza? Cupom Machão da Gama te dá 7% de desconto em todo o site. Machão da Gama, tudo junto, tá bom? FUT Fanatics, parceira aqui do canal Machão da Gama. Meus queridos, o Vasco ontem jogou pelo basquete, segunda rodada do NBB. E o Vasco venceu o São José, lá em São José dos Campos. O Vasco virou sobre a equipe mandante, os donos da casa, nos minutos finais e conquistou a sua primeira vitória no NBB. O Vasco havia perdido na estreia para o Flamengo. O triunfo sobre o São José foi por 68-58. O Cruz Maltino conquistou o triunfo após virar o placar ali nos minutos finais. Então o Vasco, em duas rodadas, perdeu em casa, O Vasco era o mandante no Tijuca Tênis Clube contra o Flamengo. Como visitante contra o São José, o Vasco venceu, então tem uma vitória e uma derrota nessas duas primeiras rodadas de NBB. Hoje também tivemos, meus amigos, a venda de ingressos para a torcida do Atlético Mineiro no jogo contra o Vasco no final de semana. Foram disponibilizados ali cerca de 900 ingressos para a torcida atleticana. E os ingressos esgotaram em 2 minutos. A torcida do Atlético também esgotou ali muito rápido. A informação, até confirmada pela diretoria do Atlético, é que 500 ingressos foram colocados à venda no site do Vasco e 400 ingressos o Vasco destinou diretamente para a equipe do Atlético Mineiro, que são lá para o Atlético, vai dar para os seus patrocinadores, enfim, organizadas, essas coisas que a gente sabe que tem no futebol. Então, cerca de 500 ingressos foram vendidos hoje para a torcida do Atlético e os ingressos esgotaram rapidamente. Muita reclamação também da torcida do Atlético, as mesmas reclamações que tivemos da torcida do Vasco, de que o site travou muito, de que quando entrava já estava como esgotado, enfim, muitas reclamações também lá da torcida do Galo, mas é isso, agora não tem mais ingresso de nada, tudo literalmente esgotado para a partida entre Vasco e Atlético Mineiro no final de semana, semifinal da Copa do Brasil. Vamos buscar, meus amigos, essa classificação contra o Galo. E para dar energia positiva para a equipe do Vasco, na sexta-feira está confirmado o treino aberto, hein? O Vasco confirmou no dia de hoje o treino aberto na sexta-feira, 9h20 da manhã. 9h20 da manhã em São Januário. O Vasco confirmou esse treino aberto para a torcida em São Januário, a partir das 9h20, tá? Eu acho que a entrada da torcida vai ser liberada um pouquinho depois. Acho que 9h20 vai ser o treinamento dos jogadores e logo depois devem liberar ali para a torcida entrar, mas a gente confirma isso aí até sexta-feira. Está confirmado o treino aberto na sexta pela manhã lá em São Januário. Antes de falar do assunto principal aqui desse vídeo, que é
o empréstimo, né, o empréstimo milionário que o Vasco está negociando aí com o grupo BTG. Vamos falar sobre a partida de hoje, né? O Vasco encara o São Paulo lá no Brinco de Ouro da Princesa. Ingressos esgotados também para essa partida, tá? Tanto para a torcida do São Paulo como para a torcida do Vasco. O Vasco, inclusive, emitiu um comunicado à imprensa pedindo para a imprensa orientar os torcedores do Vasco que não tem ingresso a não irem para a porta do Brinco de Ouro para tentar comprar lá, porque isso não é recomendado. A bilheteria do Brinco de Ouro estará fechada, não tem mais ingresso para a torcida do Vasco. Ingressos esgotados também para o jogo de hoje aí contra a equipe do São Paulo. E o São Paulo terá 5 desfalques para esse jogo, tá? O Arboleda, que está suspenso, o André Silva, atacante, que também está suspenso, o Jamal, convocado, o Bobadilha, paraguaio, também convocado, e o Ferrarese, venezuelano, também convocado. Esses 5 jogadores não estão à disposição do tricolor paulista para enfrentar o Vasco que deve ir com força total, né? Não deve poupar seus jogadores nessa partida de hoje. A provável escalação do Vasco para essa quarta-feira é Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, João Vitor, Maicon e Lucas Piton, Matheus Carvalho, Hugo Moura e Coutinho, na frente Emerson Rodrigues, Maxime Domingues ou Jean Davi e Pablo Verrete, força máxima do Vasco para enfrentar o São Paulo. E agora, meus amigos, vamos para o assunto principal desse vídeo, porque o Vasco negocia com o BTG Pactual um empréstimo que pode chegar a 165 milhões de reais. O banco deve pegar como garantia os 20% das ações da SAF do Vasco. O crédito faz parte ali do plano de recuperação judicial do Gigante da Colina. Há ainda uma cessão fiduciária dos direitos econômicos decorrentes dos direitos de arena, incluindo direitos de futuros de transmissão e do uso do estádio de São Januário, seja para jogos de futebol, shows ou qualquer outro evento que gera receita para a SAF, bem também como venda de atletas e de material esportivo. Com essa alienação, as ações que representam 59% da capital da SAF, o BTG vai aprovar previamente certas matérias no clube, como a eleição para presidente da SAF e de diretor financeiro. Há ainda a previsão de um mecanismo de amortização antecipada conforme determinados eventos, para garantir ali o fluxo financeiro ao credor. O Vasco deve realizar o pagamento antecipado se tiver receita a partir de 30 milhões com venda de atletas ou se conseguir determinados desempenhos em campeonatos relevantes. O banco BTG, participa da discussão da venda do Vasco. Por isso, inclui na proposta um rendimento adicional em caso de venda ou aquisição, além de ter preferência na assessoria financeira. No caso de venda da Vasco SAF, o banco recebe 6% ali do valor da venda do que o clube foi avaliado, sem contabilizar o desconto da dívida. É a notícia que saiu no dia de hoje, já foi confirmado, o Vasco realmente negocia esses 165 milhões com o grupo BTG Pactual, e também uma possível venda da SAF. Enfim, é um assunto que é muito delicado, é um assunto que exige mais estudo. Eu trouxe aqui a notícia, a informação, não vou dar nenhuma opinião no momento, porque é um assunto realmente que tem que se aprofundar mais, né, para não falar nenhuma besteira. Vou ficando por aqui, se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva aqui no canal, saudações, até a próxima, fui!